Pelo menos dá um glórias. Pelo menos dá um glórias. Isso, aproveite. 2 de Coríntios, capítulo de número 10. Versículos 3 ao versículo 5. Você achou? Então vamos aí, vou ler aqui em duas versões. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vou ler aqui outra vez. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa Bíblia casou certinho, né? Essa passagem foi certinha, as duas, entendeu direitinho quem escreveu, colocou com a mesma inspiração, né, de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos? Daqui a pouco eu vou dizer o tema para você que gosta de anotar. Sinto que Deus está muito contente com esta reunião. Porque oferecemos aqui a Deus um culto racional, que é o culto que agrada a Deus. E quando nós cultuamos a Deus em uma maneira correta, que agrada a Deus, nós somos beneficiados por esse Deus, que Ele se compadece de nós. Ele é Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de poder, cheio de bondade, e um dos seus maiores desejos é nos dar, porque Ele veio para dar salvação, perdão, cura, milagres, prodígio, reconciliação. Ele veio para dar, e Ele conseguiu fazer isto. E nós recebemos, tomamos posse de tudo aquilo que Ele nos entregou. Pela fé recebemos. Não vemos, mas cremos. Não pegamos, mas sentimos. Não cheiramos, mas temos o seu bom perfume. Te louvamos por este culto. É para ti. Não é para mim, não é para tecladista, não é para o irmão, não é para a irmã, é para Deus. Receba, Senhor, tudo que está aqui é teu. E o povo do Senhor, que ama Jesus Cristo, digam amém. Pode dar um aplauso para o nosso Deus. Vai. Obrigado, meu irmão querido, cooperador. Santificados em Cristo Jesus, chamados todos para serem santos. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando a igreja se reúne com um coração sincero, com certeza a graça dele foi manifestada já aqui. Não só entre nós, mas através das rádios, através do aplicativo. Houve cura lá fora, houve cura aqui dentro. E haverá cura para as pessoas que vão ouvir o CD, vão ouvir na madrugada, na tarde, à noite, a hora que elas forem ouvir essa palavra. O poder da cura
vai tocá-las também, em nome de Jesus. O nosso tema de hoje é a arma do Espírito. Diga-se, a arma do Espírito. Durante alguns anos da minha vida, eu pensava o seguinte: basta eu ser batizado com o Espírito Santo e acabou, não tem para ninguém. Basta eu começar a falar uma língua espiritual, pronto, não tem para ninguém. Eu vou dar cabo de qualquer situação, eu vou resolver tudo. E os anos se passaram, e eu percebi que às vezes eu andava como aquele, não sei se é um macaquinho, né? Que fica andando num giratório assim, que ele fica pensando que ele está andando e o giratório fica girando e ele fica andando no mesmo lugar. E eu pensava que eu estava andando, e quanto mais ele faz força para correr, não sai do lugar. Ele só roda no mesmo lugar. E Deus, através da sua palavra, diga, a palavra. Irmão, você tem que amar a palavra. Nós temos todos que amar a palavra aqui. Por que nós temos que amar a palavra? Porque aqui na palavra do Senhor, eu vou ler aqui nessa Bíblia aqui, em João, pega aí a sua, vou ler nessa aqui. Você vê que o teu pastor fica futucando todas as Bíblias, né? Ele gosta da Bíblia, viu? Não é igual aquele pastor que abre a Bíblia e fala, mamãe mandou falar isso daqui. E quando não faz isso, fala assim, irmão, dou oportunidade para quem? Quer você a oportunidade? Quer você? Porque ele não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem o que falar, fica tocando a igreja para os outros dirigir. A irmã que canta, outro que pula, outro que salta, a criança que vem gritar aqui na frente, porque não tem estudo para dar para o povo, aí tem que fazer isso para ocupar o tempo. E as outras igrejas catam um demônio e fica conversando com o demônio 30, 40 minutos, e aí cai outro demônio, conversa, e a Bíblia fica sempre de lado. Aí a pessoa não sabe o que é a Bíblia. Olha o que é a palavra. João 1. Eu vou ler numa Bíblia bem explicada para você poder entender o que é a palavra. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então você vê, esse João é o que escreveu esse livro. Ele escreveu 1 de João, 2 de João, 3 de João, e escreveu também o livro do Apocalipse. Ele diz que antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, na outra Bíblia diz assim, ó, para você está com a outra versão, está aqui, ó. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo que é a palavra era quem? Era Deus. Então, quando eu digo ame a palavra, eu estou dizendo ame a Jesus Cristo. Porque só se conhece Jesus Cristo pela sua palavra. Ele é a palavra. E se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer a Jesus Cristo, que é Deus. Diz que Ele é a expressão exata de Deus. Então as pessoas que não conhecem, aí tem uma imagem distorcida de Deus. Então, eu peço e volto a dizer à igreja, ame a palavra. Vamos lá para o texto que nós abrimos aqui, o culto. 2 de Coríntios 10. 2 de Coríntios 10, olha o que diz, versículo de número 3 a 5, o tema é a arma do Espírito, porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, está vendo? As armas que nós usamos
porque as armas do Espírito, diz o apóstolo Paulo, que essas armas não são carnais. Diga assim, não são carnais. Pastor, o Espírito Santo precisa de uma arma? O Espírito Santo, ele precisa de alguma ferramenta, de uma metralhadora, de uma escopeta, de um fuzil, de um canhão, de uma foice, de um machado, de uma espada? Porque está falando de arma. O que o apóstolo Paulo quer dizer sobre isto? Efésios capítulo 6. Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6. Vamos lá, igreja. Efésios 6. Para que arma, pastor? Para que eu preciso de uma arma? Então vamos lá, versículo 10. Eu vou ler na versão que vocês têm aí, a maioria de vocês. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai também toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, diga sempre o que eu vou levantar para me proteger? O escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, qual é a arma do Espírito, pastor? Diz que o Espírito, ele falou assim, tomai, deixa eu ler aqui nessa Bíblia aqui mais explicada, versículo 17. Recebam a salvação como um capacete, e a palavra de Deus como a espada que é do Espírito que lhe dá. Então, a ferramenta, ou seja, a arma poderosa para a igreja é a palavra. Não, pastor, a arma poderosa é o jejum. Estão enganando gente a vida inteira com esse negócio, amado. As pessoas ficam sem comer, a maioria delas, que se conhecesse a palavra, não ficaria sem comer. Porque ele está falando bem claro aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, como é que eu me defendo? Eu tenho o Espírito Santo. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo? Então, se você tem o Espírito Santo, ele precisa de uma ferramenta. Se ele não conhece a palavra, você quer ver uma coisa? Mateus 4:4. Vá, por favor. Mateus 4:4. Jesus. Uma experiência de Jesus. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Quem é o tentador aqui? Quem é? É o diabo, Satanás. Aproximando, disse: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. O que ele respondeu?
qual foi a arma que ele usou? A palavra. Ele poderia fazer, sai Satanás, cai fora. Poderia ou não poderia? Mas ele não fez porque ele estava ali cumprindo algo por nós. Ele estava fazendo algo por nós. Ele não estava ali ele não estava fazendo por ele. Ele estava fazendo por nós. Então quando ele disse, versículo 3, então o tentador aproximando disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. O que está escrito? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então qual é a arma que o Espírito tem que usar para essa batalha? Qual é o nome dessa arma, irmão? Diga, a palavra de Deus. Paulo disse aos Colossenses, não precisa ir lá, depois nós vamos estudar durante a semana toda. Paulo disse no Colossenses 3,16, disse assim, que habite ricamente a palavra de Cristo. Não é para você aprender 3 versículos e ficar feliz com 3 versículos. Não é para você aprender 3 palavras e você ficar repetindo 3 palavras, como faz a maioria do povo, repete 3 palavras de trás para frente, de frente para trás. Você tem que aprender. Paulo diz, habite, está em Colossenses 3,16, depois você vai lá. Habite ricamente. Ricamente não é 3 palavras. Porque você vê aqui, ó, Jesus foi afrontado com a palavra torcida. Jesus mostrou a palavra na realidade. Ele falou, ó, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, diga assim, nem só de pão viverá o homem, mas de que o homem viverá? De toda? Procede da onde? Então quando você está passando por uma situação, alguma coisa que se levanta contra você, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que usar a palavra que saiu da boca de Deus. Não é a palavra que saiu da boca do Pedro Inácio, não, amado. É a palavra que saiu da boca de Deus. Diga assim, da boca de Deus. Para você aprender a palavra que saiu da boca de Deus, você tem que ler a Bíblia. Diga assim, eu tenho que ler a Bíblia. Fala com o irmão, irmão, você tem que ler a Bíblia. Porque diga assim, a Bíblia é a arma do Espírito. Se você não conhece, é como você ter uma arma sem munição. Quem é que vai ter medo de uma arma sem munição? Ninguém. Eu me recordo quando eu era maluco da cabeça, né? Que não deixaram eu entrar numa festa, eu gostava de entrar de festa de penetra. Aí o dono da festa apontou uma arma para mim. Eu falei, se você vai atirar agora. Se você não atirar, eu vou tomar essa arma. Aí fui para cima dele, ele saiu correndo. Depois descobri que a arma não tinha munição. Não tinha munição. Então, para que serviu aquela arma para ele? Para nada. Então, o Espírito Santo, ele quer te defender, ele quer me defender, mas ele precisa da palavra. O que ele vai falar? Jesus falou, não se preocupe que vocês vão falar, porque vocês já aprenderam, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar. Se vocês não aprenderem, como é que vocês vão lembrar? Ninguém pode lembrar o que não aprendeu. Às vezes nós passamos por dificuldades, e às vezes não sai nada, só sai choradeira. Só sai palavras de morte, palavras equivocadas, sem nenhum sentido, fora de Deus. E como é que o Espírito Santo vai agir? Ele age pela palavra. Ele falou, não, só a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou, 5 versículos, sobre um pináculo do templo, e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E respondeu Jesus, não sei o que eu vou fazer. Foi isso que ele respondeu? O que ele respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus.
Ele usou a ferramenta. A arma é a palavra. Irmão, não rejeite a palavra, não tenha sono na hora da palavra, leia a palavra, repita a palavra, confessa a palavra, fale a palavra 1.000.000 de vezes, fale a palavra, de vez de você ficar falando outra coisa, fale a palavra, é a arma que o Espírito Santo vai usar. Seca-se a flor, cai a flor, seca-se a... mas a palavra, haja luz, e houve luz, não foi assim? Disse Deus, o que ele disse? Palavra, a palavra, no princípio era a palavra, no princípio era Cristo. Quando você fala, é como se o próprio Cristo está falando através da sua vida. Ele falou, se você falar e você não duvidar aqui, já está feito. O problema é que muita gente fala, mas aqui está com dúvidas. Você sabe, as pessoas que duvidam são as pessoas que não conhecem a palavra. Que se você conhecer a palavra, você vai ver milagres que não acabam mais. E quando você começa a olhar para os milagres que estão aqui, esses mesmos milagres começam a passar a existir na sua vida. Porque o Deus daqui é o mesmo Deus daqui de hoje. O Deus que curou o cego, aleijado, paralítico, é o mesmo Deus que opera aqui. E o Espírito de Deus que está na tua vida, que te deu poder, ele falou, Pedro falou, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e levanta. Amém? 8. Ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmão, Jesus deu o exemplo da ferramenta que destrói qualquer coisa, a palavra de Deus. Davi falou assim, você vem contra mim com escudo, com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Volte lá para Efésios 6. Efésios 6. 17. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu não vou parar de falar enquanto eu não ver você manuseando bem. Paulo falou na sua palavra a Timóteo, ele falou que o obreiro tem que aprender a manusear bem a palavra. Por que tem que aprender a manusear a palavra? Porque é ela que vai te livrar. Não é ela aberta em cima da tua estante para as moscas fazer cocô, não. Para os insetos pousar. Como a maioria faz, abre a Bíblia em cima da estante, em cima do capô do carro, lá no painel do carro e deixa aberta. Ela não serve para nada. Ela aberta não é nada, mas ela dentro da cabeça de um eleito de Deus e disparando pela boca é o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. Paulo falou, habite ricamente a palavra. Por que tem que habitar ricamente, pastor? Porque a palavra, ela ricamente, em quantidade, em minha vida, só vai servir para me ajudar. Ah, não, pastor, as pessoas ligam para mim e falam assim, pastor, qual é o dia da consagração? Eu falei, o que tem na consagração? Não, porque lá a gente fica gritando muito, gritando, e a Bíblia? Não, a Bíblia não. Irmão, se não tem Bíblia, não tem o poder de Deus. Se não tem o Evangelho, não tem o poder de Deus. Tem o poder da carne, tem o poder do diabo, algumas manifestações. Irmãos, eu não sei se você acompanha as manifestações que dizem que é de Deus. Quem acompanha nas redes sociais? Você tem redes sociais, você vê também. É uma birutice que você não consegue entender o que é aquilo.
Você não consegue entender, os caras parecem até pegar aqueles braços ali, botar na hélice de um helicóptero, acho que faz um helicóptero voar, os caras fazem assim com os braços, assim, parece, e eles dizem que aquilo ali é o Espírito Santo. Aonde você viu na Bíblia algum tipo disso, de manifestação em Paulo, em Pedro, em Moisés, em João? Você não viu na Bíblia isso. Porque aonde não tem a palavra, o meu povo tem sido destruído, Oséias 4:6, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Aí ele diz ainda, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O pastor não quer saber do conhecimento, porque ele sabe, se pregar a Bíblia, liberta o povo. E se você tem um povo livre, você não pode enganar esse povo, porque só o povo escravizado que é enganado. Um povo livre não é enganado. Nenhuma pessoa que foi liberta, ela é manipulada por um pastor. Nenhuma pessoa que foi liberta, ela pega seus bens todos e, sabe, entrega para esses vigaristas. Duvido. Nós temos pessoas do nosso ministério que, antes de chegar a verdade na vida delas, elas foram roubadas. Porque não tinha Bíblia, não tinha luz. A luz é tão poderosa, pode estar tudo escuro, se você acender um palito de fósforo, acabou a festa da trevas, meu irmão. Um palito de fósforo. Você imagine a igreja de Jesus nesse Brasil, amado. Ela é a luz deste mundo. Acabou as trevas. Mas você tem que levar conhecimento. Não é ficar brigando, discutindo opiniões. Você tem que levar a sabedoria de Deus em mistério. Deus vai revelar para esse povo, amado. Nós não temos pressa, nós temos vida, nós recebemos o Espírito de vida em Cristo Jesus, que vai poupar o nosso corpo por muitos e muitos anos, amado. Eu creio nisto, eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus. Amém, igreja de Deus? Então, quando ele disse que a arma do Espírito é a palavra. Lá em Coríntios, 2 de Coríntios 10, 3, ele diz, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. As armas são poderosas em Deus. Qual é a arma poderosa em Deus? A palavra dele. Qual foi a arma que Deus usou para criar tudo que existe? A palavra. Qual foi a arma que ele usou para destruir Sodoma? A palavra. Qual foi a arma que ele usou para enviar o anjo da morte? A palavra. O salmista Davi, no Salmo 107, 20, ele diz que Deus enviou-lhes a sua palavra. Deus mandou a palavra dele sobre o povo dele no deserto, e diz que sarou o povo de tudo que era doença. Diz que curou de toda forma de doença, diz que a palavra foi sobre o povo que os sapatos não gastavam, a roupa não gastava, de tanto poder da palavra de Deus sobre a vida daquele povo. E era a palavra do Antigo Testamento, hein? Paulo falou, se essa palavra teve glória, quanto não será de maior proporção a glória do ministério do Espírito? Você tem o Espírito, você tem um ministério. Você precisa de conhecer a palavra para o Espírito que está em tua vida poder agir nesta terra. Ninguém consegue ver Deus. Deus é visto através da nossa vida, irmão. Através do nosso amor que nós temos uns para com os outros, com todos. Através da nossa bondade, da nossa generosidade. Através do nosso compromisso com a verdade. Através de uma vida digna, dando a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus. Não furtando, não roubando, não matando, não adulterando, não querendo o que é dos outros. Amando todos, perdoando todos, vivendo em unidade.
andando sobre a palavra, confessando a palavra, vem contra nós, a gente manda a palavra, ele foge por 7 caminhos. Eu quero que você seja um homem, uma mulher protegida, irmão. Não adianta você que está aí me ouvindo, que serve aos espíritos, catular o teu corpo, cortar as tuas costas, beber sangue. Você não é guardado, só é guardado quem tem o Espírito e quem tem a palavra, irmão. Você se sente sozinho, fica aí deprimido. Deus está falando com você que está aí pela rádio, pelo aplicativo, fica deprimido pelo Facebook. Você serve as entidades, todos os espíritos atuam na tua vida, menos o verdadeiro Espírito que é o de Deus. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar o seu estado. Ele quer te trazer de volta para o seu original, que é servir a Deus. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisto. Diga, a palavra é viva. Você tem que reter essa palavra. Paulo falou aqui aos Filipenses 2. Filipenses 2. O que diz aí na sua Bíblia? Filipenses 2, 16. Retendo a palavra de quê? Da vida. Paulo chama a palavra da vida. Você tem que reter ela. Onde que eu vou reter ela? Dentro de mim. Porque eu vou precisar de usá-la a qualquer momento. Se eu não tiver ela dentro de mim, se Jesus não tem a palavra dentro dele, como é que ele iria derrotar o Satanás, o diabo, o maligno ali, o tentador? Como que ele ia derrotar? Ah, mas eu estou jejuando, eu derroto. Se não tem a palavra, não derrota. Você vence, eles o venceram pela palavra do testemunho. Então quando você está num combate, combata com a palavra. Combata com a palavra. Quando aparecer um sintoma de doença, tem que dizer, está escrito, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Quando vier pobreza, miséria, está escrito, ele veio para me dar vida e me dar a vida com abundância. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não aceito miséria na minha vida. Fora da minha vida, miséria, eu não recebo na minha vida. Mas isso nós precisamos de aprender, porque essas são as armas do Espírito. É a arma do Espírito que Paulo falou, que ela, volte lá para 2 de Coríntios 10. 2 de Coríntios 10. E vamos terminar. 2 de Coríntios 10, 4. Porque as armas, guarde essa palavra, as armas da nossa milícia não são carnais, diga assim, não são carnais, mas elas são poderosas, diga assim, mas são poderosas. Mas como pode? Uma arma ela é poderosa, mas não é carnal. Paulo está falando, ela é poderosa, mas não é carnal. E diz, mas ela é poderosa em quem? Em Deus. Por que ela é poderosa em Deus? Porque ela vem de Deus. Então a Bíblia diz, é poderosa em Deus. E essa arma poderosa em Deus, o que ela faz, pastor? Ela faz destruição de quê? De fortalezas. Ah, eu estou muito doente, eu estou com câncer, vou morrer. Ah, eu tenho problema. Ah, maldição hereditária, pegou, vai vir. Não, minha avó, meu bisavô. A Bíblia diz que você tem uma arma que destrói isto. Você tem que dizer, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci de uma semente incorruptível. Foi gerado em mim um novo homem. Aleluia, irmãos. Diga, é a verdade isso. Então essa arma poderosa diz que ela destrói imaginações, destrói fortaleza, altivezes, toda altivez que se levanta, as altivezes se levantam contra quê, irmãos? Contra quê, irmãos? Contra o conhecimento de Deus. A altivez diz assim, você está doente,
O conhecimento de Deus diz que você está curado. A altivez diz que você está doente, ele diz que você está curado. Aí é ela que vai ganhar. Se você não tem a palavra de Deus ricamente, ela ganha de você. Tu vê que as pessoas começam, daqui a pouco elas param. A palavra, ela é uma semente, irmão. Que quando ela cai na terra, não sei se você já plantou alguma coisa, tem aquele saquinho de sementezinha, quem já plantou aquele saquinho? Quando você plantou quem já plantou, por favor? Então, se você já plantou, quando você plantou pela primeira vez, você jogou lá, no outro dia você foi lá ver, não tinha nada. Porque a gente não sabia como era o tempo. Tem um tempo, tudo tem um tempo. Aí voltava lá 3 dias. Será que morreu? Aí a gente vai lá para ver se ela está lá. E ela está lá, no mesmo lugar, não mexeu em nada. Aí a gente pensa, não vai funcionar. Irmãos, Deus falou que aqui dentro tem uma árvore aqui dentro. Eu acredito que dentro dessa semente tem uma árvore, porque Deus falou que tem. Então, se a semente cai na terra, se Deus falou que ela não vai voltar vazia, então ela não vai voltar vazia. Se eu tenho que esperar, eu vou esperar. Eu espero como? Regando. Não é futucando ela, é regando. Todo dia eu vou lá um pouquinho. Eu profetizo, eu recebo, já está, já existe, já aconteceu, o milagre é meu, eu sou abençoado, e eu vou lá, daqui a pouco, pum, apareceu a linguinha. Aí nasceu aquela laranja de quase 1 quilo lá na casa do abençoado lá. Não foi, irmão? Você plantou a sementezinha, plantou o que lá, um pezinho? Nasceu parecia mais uma melancia do que uma laranja. Quanto? 860. Uma laranja lá da terra prometida, meu amado. Foi lá, né? Tu estava lá, né? Tu tem cara que parece velho mesmo. Tu estava lá, tu era um daqueles espias, né? Caleb ou Josué? Um dos dois você era. Um dos dois. Amém? Vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu creio, irmãos. Quem crê comigo aqui?